Episódio 5. O protagonismo. STF nas pautas criminais. Parte 1. O que a Maura quer? Imagina você ganhar na loteria e perder o bilhete premiado. Imaginou? Acontece desses casos irem ao Supremo, irem para a comissão e tal, e as pessoas nem saberem. Entendeu? O advogado acha que é importante, vai e toca, e as pessoas nem sabem. Aqui, a advogada Rúbia Abes da Cruz. Várias vezes as comissionadas da comissão já deram uns xixi assim bem grande. Cadê a vítima? Cadê a peticionária? Isso é o mais importante aqui, não que vocês vão mudar para o Estado. Cadê? Se a vítima não aparece, esse caso seria encerrado, provavelmente porque a parte toda de legislação já se adequou, né? Já está adequada. Então talvez ele acabasse mesmo. Eu estava muito preocupada que não ia conseguir encontrar, porque eu estava tentando com a turma que eu sabia. Falaram que o advogado morreu, então vocês super ajudaram mesmo. Precisou uns repórteres aí investigativos. 24 anos depois do julgamento do Supremo, o Estado brasileiro deve compensar Maura pelo sofrimento que lhe causou. Está se buscando as negociações para que aconteça as medidas de compensação econômica, né, que tem um caráter material pelos danos morais, né, sofridos na época e tal, que a mãe dela abriu mão dessa questão, e as medidas de satisfação, né, de compensação de satisfação, que é um seminário que a Maura gostaria de fazer, um seminário nacional híbrido, parte presencial e parte online, que tenha a presença do Ministério da Justiça, de Direitos Humanos, que ela quer tratar justamente da questão da adoção, né, da questão da adoção com uma pauta um pouco diferente, digamos assim, de tudo que foi solicitado no pedido de decisão, que seria igualdade, né, entre filhos adotivos e não adotivos, enfim, que era um pouco isso, igualdade de direitos para as mães. Cláudia, a mãe adotiva de Maura, não quer saber desse assunto. Para ela, essa expressão direitos humanos parece não significar muita coisa. E quem diz isso é a sua filha. Mas e Maura? O que ela quer? Mais direitos garantidos para filhos adotivos. Também para mães adotantes, para famílias adotantes, né? Mas o que eu sinto que falta é esse acolhimento maior, tanto de quem adota quanto quem entrega, né? Porque, como eu falei, né, são no mínimo 3 esferas, né, de histórias, né? Família biológica, pessoa que está sendo adotada e família adotiva. Então, são no mínimo 3 esferas que precisam ser amparadas, né? Amparo é a palavra que Maura mais usa. E só quem está nessas condições para descrever a sensação de se sentir desamparado diante de uma história conturbada de adoção. Mas tem algo além disso que também está na lista das demandas de Maura. O direito do filho adotado de conhecer a sua própria história. Hoje, isso exige percorrer uma burocracia que só aumenta essa sensação de desamparo. Na visão dela, esse deveria ser um direito básico, resguardado, protegido e facilitado pelo Estado. Porque mesmo para Maura, que já conhece sua família biológica e tanto já fez para recompor seu passado, alguns buracos ainda parecem abertos. Eu sinto que ainda tem muita coisa que é omitida, tem muitos buracos assim que realmente dá para se desconfiar dessa história toda. Assim, isso é quase em todo caso de adoção. Mas eu sinto que no meu tem várias coisas que vão se esclarecendo, vão aparecendo. Neste episódio, uma cidade de 2.600 pessoas coloca o Supremo em um embate com toda a política brasileira. Este é o Paredição de Vidro, apresentado por mim, Felipe Recondo. Parte 2. O Vingador. Se nos anos 2000 o Supremo começou a dizer direitos fundamentais são comigo, na década seguinte apareceu uma outra faceta do poder do tribunal que nós conhecemos hoje. O STF como um tribunal penal. Em especial, um tribunal que julga e pune políticos.
Esse julgamento transformaram ficção em realidade. Quanto maior a posição do sujeito na estrutura do poder, maior sua culpa. Trata-se de uma brutal inversão dos valores básicos. Os atos de corrupção parlamentar significam, portanto, tentativa imoral e penalmente ilícita de manipular criminosamente à margem do sistema constitucional o processo democrático, que só fazem desqualificar e desautorizar perante as leis criminais do país a atuação desses marginais do poder. De 2012 a 2013, todo o país acompanhou o maior e um dos mais importantes julgamentos da história do Supremo Tribunal Federal. Havia um clima de revanche da sociedade na briga contra a criminalidade política que parecia intocada. Se havia uma disputa ancestral entre a corrupção e a sociedade, parecia que finalmente chegava a vez de uma vitória para a sociedade. A corrupção parecia personificada em algumas figuras no banco dos réus do Supremo. Enfim, um político corrupto iria para a cadeia. Enfim, o STF condenaria figurões da política nacional. E mais, seriam todos eles obrigados a devolver aquilo que nos roubaram. E o Supremo diante disso? Aquele Supremo visto como um tribunal político que protegia políticos, visto como parte desse mesmo sistema de poder, mas não protegia a população. Esse Supremo mudou. Por 4 meses e meio, por 53 sessões seguidas de julgamento, o tribunal representou o sentimento de parte da opinião pública. Era, novamente, uma virada de chave, uma mudança institucional sem volta. Nenhum fim legitimará o meio condenável. A lei será aplicada com a maior austeridade possível, como de resto é o que deve ser. No julgamento do Mensalão, o Supremo se colocou como ator central numa cruzada de moralização da política. O tribunal não inventou essa onda, mas ali se colocou com clareza como um dos seus principais motores. E a julgar pelas falas de alguns dos ministros e pela cobertura da imprensa, até como o protagonista central dessa história. Porque eu sei que a política é necessária e que ela é difícil, que a ética é a única forma possível de a gente viver na sociedade, que a gente vota com tristeza num caso como esse, mas que tem que votar. Bem se vê que havia muito de romantismo e de idealização nos envolvidos nesse caso. A corrupção, claro, não acabaria no julgamento do Mensalão. O próprio esquema de compra de apoio político com dinheiro desviado era pouco diante do que ainda apareceria e do que foi varrido para debaixo do tapete da impunidade. Como em qualquer sistema político, e certamente no nosso sistema, políticos corruptos continuariam achando as suas maneiras de viver. A política como um todo acharia alguma forma para se proteger. E o mesmo valeria para as empresas envolvidas. Mas e o Supremo? Bom, a gente sabe que depois do Mensalão muita coisa mudou no STF. O tribunal que decidiu como se estivesse agindo sobre o comportamento dos políticos, talvez estivesse no fundo mudando o seu próprio lugar na política. Porque dali em diante, o Supremo se colocaria cada vez mais como um tribunal penal e seria cada vez mais criticado pelo que fazia ou pelo que deixava de fazer com esse seu novo poder na esfera criminal. Mas quando é que começou essa marcha no STF? Será que foi mesmo com o Mensalão? Então, eu acho que a moralização da Autônomo dos anos 2000 é que a gente está acostumado a pensar no Mensalão como marco, porque, de fato, é um marco penal. Aqui, Diego Werneck, professor de Direito Constitucional do INSPER. E aí acontece uma série de coisas quando o Supremo finalmente entra na esfera penal, né? Ele percebe, por exemplo, que dá muito certo em termos de popularidade, em termos de aprovação, né? É polêmico, o tribunal passa, digamos, o Mensalão dali em diante é o momento em que eu chutaria que o número de pessoas que vão responder
a perguntas como a da Lucy, da Luciana Gross, né? Conhece o tribunal, sabe o que faz? O número de pessoas que é indiferente, que não sabe o que faz, vai caindo a partir dali sem parar. Esse é o momento que o tribunal dá o seu cartão de visitas, e nesse cartão de visitas está escrito: somos um tribunal penal, somos o tribunal que condena políticos que falharam nos seus deveres como representantes do povo. Para remontar esse caminho, vamos voltar ao passado e misturar assuntos que parecem água e óleo. Mas um vai nos ajudar a explicar o outro. Essa história pode ter muitas sementes. Muita coisa estava acontecendo na política brasileira na virada do governo Fernando Henrique para o governo Lula. O país se transformava, mas uma dessas sementes de transformação do STF talvez tenha sido plantada num pequeno município no interior de São Paulo. A cidade tinha aproximadamente 2.600 habitantes na época, uma típica cidade do interior de São Paulo. Todo mundo se conhecia, os assuntos eram discutidos na praça e não havia grandes conflitos. E como é que uma cidade dessas, que apenas figura no mapa brasileiro, vira assunto do STF em 2002? Qual o impacto da vida e das decisões de Mira Estrela para a Constituição brasileira? A Câmara dos Vereadores da cidade decidiu aumentar o número de representantes do povo. Inicialmente, a cidade tinha só 9 vereadores e uma lei aprovada aumentou o número para 11. Por quê? Bom, porque os políticos da cidade disseram que com mais 2 vereadores os interesses da população seriam ouvidos mais de perto. Com mais gente na Câmara, o diálogo com os eleitores seria mais próximo. Ou talvez porque para o prefeito da cidade fosse mais fácil governar com 11 vereadores em vez de 9. Com mais gente para negociar, o poder individual de cada vereador diminui. Em suma, qualquer que fosse o argumento, esta foi a escolha da cidade. Não houve protesto dos habitantes, não houve reclamações. A praça da cidade continuava pacata, aquele mesmo marasmo de sempre. A vida seguia normalmente. Mas eis que uma ação contra a cidade é movida e vai parar no Supremo Tribunal Federal. Porque a Constituição dizia que o número de vereadores deveria ser proporcional à população da cidade e dentro de 3 faixas, sendo que a primeira se aplicava a municípios pequenos, como era o caso de Mira Estrela. Pela regra, as cidades com até 1 milhão de habitantes teriam o mínimo de 9 vereadores, mais o máximo de 21. Mira Estrela estava nesse intervalo, mas em vez de 9, que era o mínimo, a cidade tinha agora 11 vereadores. Algumas outras cidades muito maiores tinham só 9 vereadores, menos do que Mira Estrela. Então a pergunta que se fazia era: podiam os políticos de um município definir quantas vagas eles próprios teriam na Câmara de Vereadores? E aí o Supremo entra no jogo. A questão não era nova para os ministros, mas dessa vez o desfecho seria diferente. O tribunal não se metia em temas como este no passado. Nos anos 90, enfrentando essa mesma questão, aquele tribunal de Moreira Alves havia decidido que quando a Constituição disse que o número de vereadores tem que ser proporcional à população, estava dando um critério apenas para os legisladores aplicarem. Ou seja, quem decide o que é proporcional ou não são os políticos locais e não os juízes do Supremo. Mas, em 2002, esse tribunal começava a dar sinais de que tinha lá suas ressalvas com a política. O STF decidiu que os políticos locais não podiam decidir livremente quantos vereadores teria a Câmara. Porque nesse intervalo, entre 9 e 21 cadeiras, há um espaço muito grande. E se toda cidade pequena decidisse ter 21 vereadores? Isso não parecia respeitar a proporcionalidade exigida pela Constituição, e isso aumentaria as despesas públicas com salário, estrutura física, gabinetes, etc. O Supremo então diz expressamente que, se dependessem deles, dos políticos, poderia haver exageros no número de cadeiras nas câmaras. Era, aliás, o que estava acontecendo no país. O tribunal decide então criar uma regra, a partir da Constituição, e determinou para os políticos quantos eram
os vereadores que cada cidade poderia ter. Uma decisão de cima para baixo, uma decisão que limitou o espaço de atuação da política. Era o STF, pela primeira vez, dizendo como a política deveria operar. Por quê? Porque o Supremo talvez desconfiasse dos políticos. Naqueles anos, final da década de 90 e início de 2000, havia uma crítica muito forte da sociedade sobre os abusos da política, sobre o corporativismo do Congresso, sobre os altos salários, a falta de conexão com as demandas sociais. Isso não envolvia necessariamente corrupção. O problema não era crime. Mesmo agindo dentro da lei, os políticos eram vistos como preocupados mais com seus interesses pessoais do que com a população. Havia um cansaço evidente com a impunidade, sim, mas de maneira mais geral, contra as manobras políticas e a falta de compromisso com os eleitores. O país vinha de uma sucessão de escândalos também envolvendo a política em tão pouco tempo depois da redemocratização. E essa onda de críticas e de demanda por moralização ressoava, claro, no Supremo também. Nesses anos, quem gritava por moralidade na política, quem criticava as alianças no Congresso Nacional, as negociações no Legislativo, era o PT, o maior partido de oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso. O Partido dos Trabalhadores fazia dessa insatisfação da sociedade a sua bandeira política. E em 2002, o PT chegou ao poder. Aquela onda, aquela esperança de que a política não ficaria refém dos conchavos e alianças esquisitas, de que os esquemas corruptos do passado haviam acabado, toda essa ideia chegava enfim ao poder. Era esse o clima do país, o clima vendido pelo PT na sua campanha. A esperança, eles diziam, estava vencendo o medo. Lula assumiu a presidência em 2003 e em 2004 estourou o primeiro dos escândalos de corrupção do governo. Valdomiro Diniz, assessor parlamentar e então presidente da Loteria do Rio de Janeiro, é gravado suspeito de achacar empresários para arrecadar dinheiro para o PT. A oposição estava esvaziada, era pequena. Sobraram poucos parlamentares para se contrapor àquela onda de otimismo que veio depois das eleições. Quem iria se opor ao líder popular cuja bandeira era de defesa dos trabalhadores? Sobrou pouca gente. Mas esses poucos gatos pingados tentaram criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar esse esquema de corrupção de Valdomiro Diniz. E eles conseguiram juntar as 27 assinaturas necessárias para pedir a instalação de uma CPI. Mas havia um obstáculo. Conseguir assinaturas era uma coisa. Viabilizar a instalação da CPI para que começasse a investigar era outra completamente diferente. Porque essa decisão de instalação passava pelo presidente do Senado, que naquela época era José Sarney, ex-presidente da República e agora aliado de Lula. E ao receber o pedido para a criação da CPI, os partidos da base do governo, espertamente, não indicaram os membros da comissão. E aí, sem esses nomes, a CPI não podia ser criada. José Sarney, por isso, guardou o pedido de CPI no seu arquivo e deixou o assunto para lá. A oposição que reclamasse, protestasse, esperneasse. Mas a oposição fez outra coisa. Derrotada na arena política, a oposição recorre a quem? Ao Supremo. E pede ao tribunal que garanta a ela o direito de investigar o governo. Novamente, essa era uma disputa que o STF do passado se recusaria a resolver. Diria que esse tema era da política, um assunto interna corporis. A política que decidisse os seus problemas, diria aquele tribunal de Moreira Alves e companhia, num caso como esse. Mas o Supremo de 2005, o tribunal não estava tão disposto a deixar a política mais na mão dos políticos. Este STF de 2005 diria: deixa que a gente resolve. A briga política agora era uma questão constitucional. E resolveu. O Supremo disse que a oposição tinha sim direito a criar e instalar uma CPI para investigar o governo. E ordenou que o presidente do Senado fizesse as indicações necessárias para formar a CPI. Era mais um degrau que os ministros subiam. O
O Supremo interferia cada vez mais e sob aplausos da opinião pública. Foi assim em 2007, quando o TSE e o Supremo tentaram fechar uma dessas portas que incomodava os eleitores. Que porta era essa? O troca-troca partidário. Na ditadura, a chamada fidelidade partidária foi criada pelo regime militar para manter aquele bipartidarismo artificial. Em 88, os constituintes rejeitaram veementemente essa limitação. Nos anos 80, poder trocar de partido era uma das marcas do novo pluralismo político que a nova democracia brasileira experimentava. Alguns anos após a nova Constituição, o STF decidiu que ela não exigia a fidelidade partidária. O que era esperado, considerando-se o contexto histórico e que a Constituição não falava nada sobre esse assunto. Nos anos 90, porém, políticos começaram a trocar mais e mais de partido. Trocavam de legenda por motivos muito diferentes. Alguns trocaram de partido porque o antigo não lhe dava condições nem dinheiro para a próxima campanha política, ou porque aquele político se tornou inimigo do cacique que manda no partido, ou porque na sua cidade é melhor estar numa legenda que apoia o governo e não na oposição. Mas quando o tema voltou ao STF em 2007, o que mais alimentava a crítica à infidelidade partidária era o esvaziamento da oposição pelo governo Lula com a utilização do dinheiro público. Fossem cargos, fossem emendas parlamentares, fosse um esquema que havia acabado de estourar o mensalão, havia uma percepção de que deixar os partidos ao alcance do dinheiro do executivo era um mau negócio. A oposição, novamente, recorreu ao TSE e ao Supremo para perguntar de quem era o mandato do parlamentar. Do deputado que se elegeu ou do partido que lhe deu os instrumentos necessários e dinheiro para disputar as eleições? E a resposta foi: o mandato pertence aos partidos. Se um deputado cedesse ao encanto do dinheiro fácil do governo e mudasse de legenda, ele perderia o mandato. O Supremo tentava fechar a torneira que esvaziava a oposição e poderia, com isso, dar uma hegemonia considerada perigosa ao governo do PT. A opinião pública, a imprensa, a oposição, todo mundo aplaudiu. O Supremo ganhava popularidade. As manchetes dos jornais eram do tribunal. Ministros viraram celebridades. Os votos tão herméticos do passado agora tinham apelo, viralizavam e lacravam. O atual presidente do Supremo, o ministro César Peluso, também se manifestou pela aplicação da fidelidade partidária. E o ministro dessa corte toma o mandato como se fosse um bem jurídico equivalente à coisa e que por isso mesmo fosse suscetível de apropriação e de domínio como se fosse uma casa ou uma bicicleta. Quando os ministros dessas cortes usam a palavra pertence ao partido político, evidentemente se vale de uma metáfora como tantas outras de que se valem os operadores jurídicos para traduzir as suas ideias. Foram 8 votos favoráveis à fidelidade partidária e 3 contra. Ficaram vencidos. O Supremo se viu representando os anseios da sociedade por moralidade política e aceitou essa missão. E para cumprir essa tarefa, não fez questão de esconder que estava, de certa maneira, reescrevendo a Constituição. Sendo, abre aspas, poder constituinte permanente, fecha aspas, disse uma vez o ministro Celso de Mello no seu voto. Ou, nas palavras ainda do ministro Gilmar Mendes, abre aspas, a necessidade de contínua adaptação dos sentidos possíveis da letra da Constituição à realidade que a circunda. Fecha aspas. Talvez ninguém tenha dado muito peso ou compreendido essas afirmações fortes dos ministros do Supremo. Mas isso não interessava muito, porque o que todos queriam era o resultado final, o fim do troca-troca partidário. A política, naquele momento, estava em baixa. O Supremo, em compensação, estava começando a entrar em alta. Era mais uma mudança de chave, uma nova realidade, um novo STF
em sintonia com aquela demanda por novos rumos da política. Mesmo que algumas dessas decisões tenham se mostrado no futuro desastrosas. Mas este é o tribunal hipertrofiado que também em 2007, mesmo ano do julgamento da fidelidade partidária, se reúne sob holofotes para decidir os rumos daquele que seria o maior julgamento da sua história. O Supremo chegaria nos anos seguintes, no auge da sua popularidade. Mas a fama cobra um preço, o poder também. E esse custo duplo, da fama e do poder, está sendo pago pelo Supremo parceladamente ao longo dos últimos anos, mas numa dívida que, contraditoriamente, parece só crescer. Eu sou Felipe Recondo, roteirista, apresentador e produtor executivo do Paredes São de Vidro. Diego Werneck escreveu o roteiro desta terceira temporada comigo. Eduardo Gomes foi supervisor de roteiro e editor dessa temporada, com assistência de edição de Flávia Frota. Roberto Maltic foi nosso produtor investigativo. Lucas Gomes criou a identidade visual desta temporada. A produção foi da Zarabatana e do Dia Estúdio. Pelo Dia Estúdio, a direção geral é de Léo Cardoso. Direção dos episódios por Rodrigo Martins. Produção técnica da Ana Carolina Ferreira. Operação de áudio da Janaína Florenço. Operação de teleprompter Rodney Roberto. E a captação de imagens da Caroline França Pires. Produção de estúdio contou com a direção da Maria Bolzan, coordenação da Camila Souza de Araújo. A cenografia foi criada e montada pela equipe do Júlio Vida, Pedro Rogato, Mirella Froy, Vicky Rodrigues, Ale Russo e Robson Pereira. A Elva Obeso e Nicole Nascimento fizeram a coordenação de pós-produção. Alan Postal e Diogo Medina produziram os motions. E Rodolfo Pereira foi o responsável pela edição de vídeo. O design das artes utilizadas na edição do podcast foi criado pela equipe coordenada por Bruno Andrade e composta por Joana Dorner e Pedro Padilha.